Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu quero conversar com vocês sobre as leituras que eu fiz no mês de março e no mês de abril, tanto de livros quanto de quadrinhos. Nesses meses eu li obras bem interessantes, algumas que me marcaram bastante até. Eu não sei se eu vou fazer resenha de todas, mas algumas eu já preparei um vídeo exclusivo e outras eu devo publicar em breve. Mas antes de começar a falar sobre todas essas leituras, eu quero só te pedir, como sempre, para deixar uma curtida aqui embaixo, que ajuda bastante o canal, para se inscrever caso ainda não tenha feito isso, e também para clicar no sininho para receber as notificações. E se você quiser ajudar de alguma maneira a manter a produção de conteúdo aqui do canal, você pode comprar através dos links da Amazon que eu deixo aqui na descrição, ou deixar qualquer contribuição de qualquer valor através do botão Valeu, que fica logo abaixo do vídeo. Começando aqui, pessoal, o primeiro livro que eu quero comentar com vocês foi uma leitura que eu finalizei em março, um clássico da literatura nacional conhecido como Angústia, do Graciliano Ramos, que eu li nessa edição da editora Record. Aqui nós acompanhamos, num fluxo de consciência, o passado e o presente de Luiz da Silva, um funcionário público de 30 e poucos anos que mora em Maceió e está insatisfeito com a própria vida. Certo dia ele passa a se interessar por sua vizinha, uma mulher chamada Marina, com quem inicia inclusive posteriormente um noivado. Só que nos preparativos do casamento, Luiz percebe que Marina está agora dando atenção para outro homem, o que desperta nele os piores sentimentos. Esse livro aqui é simplesmente incrível. É um trabalho que merecia ser muito mais conhecido do que é. Se eu já gostava do Graciliano Ramos por conta de Vidas Secas, depois de Angústia eu passei a gostar muito mais. Um aspecto muito interessante desse livro é a forma como o autor consegue de fato transmitir a angústia do protagonista para os leitores. Nós vemos com muita exatidão como ele estava muito incomodado, muito perturbado. Além disso, vemos todo o processo de degradação desse personagem, inclusive a forma como ele quase que vai perdendo o controle. Para quem quiser conferir, já tem resenha desse livro aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição, assim como também vou deixar o link das demais resenhas que eu comentar aqui. Outra leitura que eu fiz no mês passado foi a desse livro de contos da literatura argentina chamado Pássaros na Boca e Sete Casas Vazias, da escritora Samantha Schweblin, que foi publicado pela editora Fósforo e conta com uma tradução, deixa eu dar uma olhadinha aqui, uma tradução de Joca Rainers Terron. Aqui, basicamente, nós temos duas antologias de contos reunidas num livro só, uma chamada Pássaros na Boca, de 2009, e outra chamada Sete Casas Vazias, de 2015. São histórias muito conectadas com a tradição do conto argentino, lembrando muito alguns trabalhos do Júlio Cortázar ou da Silvina Ocampo. Vários contos são bem perturbadores, alguns até violentos, e nos fazem refletir bastante sobre a condição da sociedade. Ao mesmo tempo, são histórias que começam geralmente, começam bem tranquilas, e pouco a pouco vão ganhando uma intensidade enorme. Temos também outros contos que tratam de questões do cotidiano e que são muitas vezes conectadas com aspectos como, por exemplo, o desconhecido, com mistérios, com medo, com o irreal, mas principalmente com o fantástico. Um bom exemplo de conto que reúne tudo isso é aquele que dá título ao livro, chamado Pássaros na Boca, onde nós acompanhamos a história de uma menina que só se alimentava de pássaros vivos. Aqui o foco é muito na reação dos pais diante dessa situação inusitada. Para quem tiver interesse, eu também recomendo alguns outros contos dessa obra, como, por exemplo, até anotei aqui, o conto Mulheres Desesperadas, também o Cabeças contra o Asfalto, tem o conto A Mala Pesada de Benavides, Debaixo da Terra e também Meus Pais e Meus Filhos. Outra leitura que eu fiz nos últimos tempos foi de uma novela excelente chamada O Livro do Xadrez, do escritor austríaco Stefan Zweig, que eu li nessa edição aqui da editora Fósforo e que conta com uma tradução de Silvia Bittencourt. Nesse trabalho acompanhamos o narrador fazendo uma viagem de navio saindo de Nova York rumo a Buenos Aires. A bordo também estava Mirko Sizentovic, campeão mundial de xadrez e um homem extremamente arrogante que praticamente não falava com ninguém. Num certo momento, Mirko é convidado para jogar xadrez com outros hóspedes, o que para ele não foi nenhum desafio. Só que tudo muda quando surge um homem que jogava muito bem, um personagem com um passado misterioso que reflete nas suas habilidades nesse jogo. Para quem não sabe, essa daqui foi a última novela do Stefan Zweig. Ele finalizou esse trabalho em Petrópolis, isso pouco tempo antes da sua morte.
É um trabalho que tem alguns elementos autobiográficos, como, por exemplo, o próprio interesse do autor por xadrez. Só que, muito além disso, o livro do xadrez é uma obra que reflete muitas das insatisfações do escritor com relação ao seu próprio tempo, uma realidade muito marcada pelos conflitos da Segunda Guerra, pelas perseguições dos nazistas e também pelo exílio de milhares de pessoas. Tem vídeo sobre esse livro aqui no canal e vale muito a pena conferir, porque além da resenha eu também fiz um mini vlog onde eu mostrei um pouco uma visita que eu fiz à casa Stefan Zweig. Também li no mês de abril, se eu não me engano, o meu primeiro trabalho do escritor Dias Gomes, no caso uma peça muito famosa conhecida como O Bem Amado, que eu li nessa edição aqui da editora Bertrand Brasil. Aqui nós acompanhamos a história de Odorico Paraguaçu, um prefeito de uma pequena cidade no interior da Bahia, que em campanha prometeu inaugurar um cemitério na região. O problema é que ninguém morre naquele local tão pacato, o que faz o político procurar alternativas para conseguir um morto o quanto antes. Além de super rápido de ler, O Bem Amado também é uma obra extremamente engraçada, muito sarcástica, que se utiliza dessa crítica a figuras políticas para nos fazer rir e refletir ao mesmo tempo. O Odorico é uma representação perfeita daquilo que tanto vemos na política latino-americana, do demagogo, daquele político que quer se aproveitar e tirar proveito de qualquer situação, daquele político que sempre quer tentar se manter no poder ou de alguma forma conseguir mais influência. Agora o plano é ler as outras obras do Dias Gomes. Eu não sei exatamente por qual começar, mas muito provavelmente eu devo iniciar mais pra frente a leitura da peça, O Pagador de Promessas. Outra leitura que eu fiz nesses últimos tempos foi a dessa obra aqui, conhecida como 10 Dias num Hospício, da jornalista norte-americana Nellie Bly, que eu li nessa edição da editora Fósforo e que conta com uma tradução de Ana Guadalupe. Aqui nós temos um trabalho de não ficção onde a própria jornalista relata sua experiência ao se infiltrar num hospital psiquiátrico feminino em Nova York, isso ali no final do século XIX. Ela fingiu loucura ao ponto de ser encaminhada para o hospício, tudo isso com o objetivo de denunciar os inúmeros problemas, injustiças e maus-tratos que diversas mulheres sofriam naquele local. Eu achei essa uma leitura surpreendente em vários sentidos. Além de acompanhar toda a coragem da Nellie Bly, dessa jornalista em início de carreira, a obra também nos mostra como o tratamento e também o diagnóstico nessas situações eram muito ineficientes. Chega a dar revolta imaginar algumas das situações que são relatadas nessa obra, como, por exemplo, de mulheres que foram trancafiadas sem necessidade no hospício, mulheres que nem sequer precisavam de algum tipo de tratamento, tem também crueldades aleatórias, mulheres que passavam frio e fome sem a menor necessidade, e por aí vai. Felizmente esse texto teve uma enorme repercussão já na sua época, o que ajudou a atenuar as políticas dessas instituições, tornando o tratamento um pouco mais humano. Eu gostei demais desse livro aqui, sendo que a própria autora foi uma figura muito interessante, a Nellie Bly, essa jornalista. Eu aconselho até para quem tiver interesse dar uma pesquisada sobre ela que vocês vão ver. Mas aqui no prefácio da obra também fala um pouquinho sobre a sua vida e obra. Eu realmente fico na torcida, agora pro lançamento de outros livros dessa escritora aqui no Brasil. Mais um livro que eu li nesse período foi esse daqui, chamado Como Cultivar uma Vida de Leitura, do C.S. Lewis, que eu li nessa edição aqui da editora Thomas Nelson Brasil e que conta com uma tradução de Elissame Baulel. Essa obra reúne vários pequenos ensaios ou reflexões breves sobre diversos temas relacionados à leitura e aos livros. O autor fala sobre literatura, sobre por que lemos, sobre livros antigos, sobre contos de fadas, além de também apresentar algumas pequenas resenhas ou comentários sobre livros específicos, como O Hobbit, a trilogia do Senhor dos Anéis, As Aventuras de Huckleberry Finn e por aí vai. Eu gostei bastante desse livrinho aqui. Eu confesso que quando compramos, eu pensava que esse livro ele era um único texto, Acho que eu não li direito a sinopse. Mas na verdade são vários fragmentos. E aí eu fiquei bastante surpreso quando comecei a leitura, mas mesmo assim foi uma experiência bem legal. Tem alguns trechos aqui nessa obra que me fizeram refletir bastante. Mas o que eu mais gostei nesse livro foram os capítulos onde o C.S. Lewis fala sobre contos de fadas. Eu achei que são assim os melhores capítulos, sabe?
dessa obra aqui. O que, consequentemente, me despertaram muita vontade também de pegar, né, em algum momento e iniciar a leitura do seu livro, né, do seu livro mais famoso, que no caso são as Crônicas de Nárnia. Até então eu nunca li nada do C.S. Lewis, esse daqui foi o meu primeiro contato com alguma obra sua. E eu iniciei essa leitura, inclusive, porque de uns tempos para cá eu estou bastante curioso com livros sobre livros, sabe? Livros que falam sobre hábitos de leitura, que falam sobre bibliotecas e coisas assim. Então esse daqui serviu, de certa forma, como um tipo de primeiro passo nesse sentido. Agora, falando de quadrinhos e mangás, o primeiro que eu quero comentar aqui com vocês é um trabalho excelente chamado Dias de Areia, da Aimee de Jong, que eu li nessa edição aqui da editora Nemo e que conta com tradução de Bruno Ferreira Castro e Fernando Scheibe. Nessa obra acompanhamos a história de John Clark, um fotojornalista de 22 anos que foi contratado por uma agência do governo para fotografar as condições de um vilarejo no interior do estado do Oklahoma, local que estava passando por muitas dificuldades provocadas por constantes e gigantescas tempestades de areia. Uma primeira coisa que eu quero comentar é que eu adoro o traço da Aimee de Jong. Eu acho assim magnífico, sabe? Eu já tive contato com outra obra dela, mas eu acho que em Dias de Areia ela realmente se supera. É realmente um traço muito bonito, ó. Muito caprichado. Ó, vocês podem ver aqui. Eu acho muito bonito o trabalho dessa quadrinista. Sendo que aqui, no caso, né, ela não foi só a ilustradora, né, ela ilustrou o quadrinho e também fez a história, né, o roteiro dessa obra. Esse aqui foi certamente um dos melhores quadrinhos que eu li esse ano. Ao terminar, né, esse trabalho, um trabalho histórico, nós conseguimos ver, né, com muita clareza que teve uma robusta pesquisa por trás. A autora fala tanto sobre o papel da fotografia, quanto também nos mostra muito da história norte-americana, a questão do Dust Bowl, das migrações, dos problemas financeiros provocados pela crise de 29, a Grande Depressão e por aí vai. Além disso, a obra conta também com um protagonista bem interessante, que reflete, por exemplo, sobre o seu próprio ofício, sobre problemas familiares que marcaram a sua vida. Para quem tiver interesse em conferir, tem resenha desse quadrinho aqui no canal, onde inclusive eu fiz uma breve contextualização falando um pouquinho sobre as décadas de 20 e 30 nos Estados Unidos. Outra leitura de quadrinho que eu fiz foi a dessa obra conhecida como A Sala de Espera da Europa, uma história de refugiados, também da Aimee de Jong, só que dessa vez numa edição da editora Conrad, que conta com a tradução de Andressa Lely. Aqui nós acompanhamos um trabalho jornalístico onde a própria autora retrata sua visita num acampamento de refugiados, no caso um lugar conhecido como Karatepe, na Grécia. Ela nos mostra a vida dos moradores que aguardam ansiosos a aprovação para viver no continente, enquanto também denuncia alguns problemas de infraestrutura, tanto nesse quanto principalmente em outros acampamentos. Apesar de ser um quadrinho bem curtinho, ó, vocês podem ver que ele é bem fininho, essa daqui é uma história emocionante que foca muito naquela questão, né, do enorme fluxo migratório para a Europa, de pessoas em busca de uma vida melhor, fugindo da violência, da guerra ou da fome. Essa obra aqui também é legal porque ela faz parte de uma coleção da editora Conrad, de um selo chamado HQ para Todos, que disponibiliza quadrinhos num preço bem mais acessível. Claro que a edição é bem simples, né, vocês podem observar, aquela com lombada grampeada e tal. Mas mesmo assim, sabe, é uma alternativa muito interessante. É realmente uma alternativa muito interessante para quem não quer gastar muito e ter acesso a uma história de qualidade. Realmente eu fiquei bem interessado, sabe, nessa coleção. Para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, posso estar enganado, né, mas eu acho que o preço completo dessa HQ aqui é R$14,90, sendo que, por exemplo, na Amazon você consegue até promoção dela. Eu acho que eu paguei R$9,90 nesse quadrinho aqui. Agora, falando de mangás, eu quero comentar com vocês sobre um bem legal que eu li, chamado Vida à Deriva, que está nessa edição aqui em 2 volumes, né? E é um trabalho do mangaka Yoshihiro Tatsumi, numa obra que foi publicada pela editora Veneta. Deixa eu pegar aqui a edição aqui para mostrar para vocês. Pela editora Veneta, ó. Esse aqui, no caso, é o volume 1. É o volume 1 do livro. E aqui tem o volume 2, ó, deixa eu mostrar pra vocês também.
Uma edição bem legal. Conta com tradução, deixa eu descobrir aqui qual é a tradução. Se eu não me engano, é uma tradução da Drixada. É, tradução de Drixada. Notas e comentários de Rogério de Campos e Drixada também. E um pós-fácil do Yoshihiro Tatsumi. Essa obra fala tanto sobre a história pessoal, quanto também sobre a trajetória profissional de Hiroshi, um jovem mangaka bastante talentoso, versátil e criativo. Ao longo da leitura, vamos acompanhando a evolução do protagonista nesse universo dos quadrinhos. Tudo isso enquanto a própria indústria dos mangás estava mudando bastante. Vida Deriva é um mangá bem interessante porque mostra muitas das incertezas que podemos ter no início da vida profissional. E também comenta muito, sobre como é importante ter boas referências nesse sentido, de pessoas que estão dispostas a te ajudar de alguma maneira. A obra também fala bastante sobre como funciona o trabalho do mangaka no Japão e de como a sociedade japonesa foi criando cada vez mais um interesse por quadrinhos. Yoshihiro Tatsumi faz tudo isso através de um trabalho bastante autobiográfico que, em paralelo, acaba contando muito também da história do próprio Japão ali em meados do século XX. Recomendo demais a leitura desse mangá. Assim como outros que eu comentei anteriormente, Vida Deriva também já tem resenha aqui no canal. Chegando ao fim da lista de hoje, o último trabalho que eu quero comentar com vocês é um mangá chamado Confins de um Sonho, da Yumi Sudo, publicado no Brasil pela editora Pipoca Nankin, e que conta com a tradução, deixa eu verificar aqui, com uma tradução de Drixada. Nessa obra acompanhamos a história de Kyoko e Mitsu, duas mulheres que se conheceram e se apaixonaram na adolescência, mas que por conta de tradições e regras impostas na sociedade japonesa, tiveram que seguir um destino completamente diferente daquele que desejavam. A estrutura desse mangá é muito interessante, porque ela vai voltando no tempo. Para vocês terem uma ideia, nós começamos a leitura quando ambas já estão na casa dos 85 anos de idade, e até se encontram e ficam refletindo sobre como teria sido a vida delas se elas tivessem, por exemplo, nascido em outra época, ou se tivessem se unido de fato. Essa característica de retornar no tempo ao longo dos capítulos, ela é bem legal porque, além de explicar elementos que nós vimos antes, mas não compreendemos muito bem, nós também vemos a forma como foi de fato a vida de cada uma das personagens, as decisões que elas tomaram, as situações que elas vivenciaram e por aí vai. Esse é um mangá extremamente sensível, emocionante, bonito e triste ao mesmo tempo, que fala bastante sobre companheirismo, sobre memórias, sobre tempo, mas principalmente sobre amor. Recomendo demais a leitura de Confins de um Sonho. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, onde eu falei um pouquinho sobre as leituras que eu fiz, tanto no mês de março quanto no mês de abril. Beleza, pessoal? Aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. Beleza? Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!